Esse é o quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós a Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais. Nosso @ é Nós a Nutrição, nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio. Seguimos agora com a nutricionista Daniela Stocker. Oi, pessoal! Como que vocês estão? Para o episódio de hoje do Nós Comunica, eu pensei em trazer um assunto que é bem comum na nossa prática como nutricionistas, mas que também faz parte do dia a dia dos brasileiros e de qualquer consumidor, na verdade, que é a rotulagem dos alimentos. Então, a primeira pergunta que eu queria deixar para a gente ir refletindo até o final do episódio é se vocês têm o hábito de ler o rótulo, né? E se tem o hábito, quais são as principais informações que vocês buscam, de que forma vocês fazem essa leitura. Para quem tem o hábito de ler o rótulo, deve ter percebido que dos últimos anos para cá tem aparecido algumas lupinhas, né, alguns alertas em preto e branco sobre aquele alimento ser alto em determinado nutriente, seja em gordura saturada, seja em sódio ou açúcar adicionado. Esse modelo, então, de alertas com as lupas, ela veio de uma obrigação, né, definida pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então é o principal órgão, né, responsável por fiscalizar e definir essas regras de rotulagem aqui no Brasil. Então eles publicaram uma resolução lá na pandemia, então em outubro de 2020, mas obviamente foi dado um prazo, né, para que as empresas façam essas alterações, então, por um prazo ali determinado. Então, dependendo do alimento, enfim, né, do que precisa ali mudar, tem um prazo diferente. Esse símbolo, então, da lupa, né, pela legislação, ela tem que aparecer na face frontal da embalagem, na parte superior, porque é uma área, né, facilmente capturada pelo nosso olhar. Então, quando a gente vai ver a embalagem, a gente olha de cima para baixo. E quais são as quantidades? Acho que eu, por exemplo, era uma curiosidade minha também, de qual que era essa quantidade para que ele seja indicado que tenha esse alto teor, né? Então, para alimentos sólidos e semissólidos, tá? No caso do açúcar adicionado, ela tem que conter 15 gramas ou mais de açúcar adicionado, no caso, por 100 gramas de alimento. Então, cada 100 gramas, 15 gramas já é o suficiente para que ele tenha aquele alerta de alto em açúcar adicionado. Isso dá 15%, né, gente? Gordura saturada são 6 gramas ou mais por 100 gramas de alimento. E no sódio, 600 miligramas ou mais por 100 gramas de alimento. Isso tudo para alimentos sólidos e semissólidos. Para alimentos líquidos, então, os cortes são um pouquinho menores. Então, 7,5 gramas para açúcar adicionado. Então, se tiver 7,5 gramas ou mais por 100 ml do alimento, já tem que ter ali o alerta. A gordura saturada, 3 gramas ou mais por 100 ml de alimento. E sódio, 300 miligramas ou mais por 100 ml de alimento. Então, os alimentos líquidos é sempre a metade, né? Então, o alimento sólido vai ser 15 gramas para açúcar, o alimento líquido 7,5. E é importante ressaltar que se o alimento tiver um alto teor em mais de um nutriente, sim, ele é obrigado a colocar mais de uma lupinha. Então, ele pode ter alto teor de um nutriente só, de 2 nutrientes ou dos 3 nutrientes. E acho que, além de, claro, deixar mais transparente para o consumidor, principalmente, que é leigo no assunto, né? Isso ajuda a fazer a escolha. Então, eu já vi muitos relatos de pessoas que deixaram de comprar porque tinha aquele alto em, né? E às vezes, assim, alimentos que a gente não imagina ou as pessoas acham, né, que é mais saudável, entre aspas, e acaba sendo alto em sódio, alto em gordura, alto em açúcar. Então, acaba deixando de comprar ou descobrindo, né, que ele não era tão saudável assim quanto a pessoa achava que era. Inclusive, colegas pesquisadores, acredito que já deva ter alguma pesquisa nesse sentido, do quanto as pessoas deixam de comprar, né, digamos assim, uma incidência desses casos, e o que as pessoas compram no lugar também, né? Então, sei lá, não vou comprar lá uma bolacha X que diz que é integral e super fitness, entre aspas, e é cheia de açúcar adicionado, e o que a pessoa compra no lugar daquela bolacha, né? Ou ela só simplesmente deixa de comprar. Outra mudança que eu considero bem importante é em relação à tabela de informação nutricional. Então, antes a gente tinha lá a tabela, né, com as quantidades de valor energético, então quantas calorias tinha, carboidrato,
carboidratos, e geralmente era numa porção, né? Então, digamos, você compra uma bolacha recheada. Então, a porção são 3 bolachas. Então, nessa porção de 3 bolachas, que tem tantos gramas, tem ali as quantidades. Agora, você é obrigado a colocar a quantidade em 100 gramas. Por quê, né? Isso auxilia a fazer comparação de produtos, né? Então, se eu quero comprar a bolacha tal, mas tem a da outra marca ou de outro tipo, né? Então, eu posso comparar com 2, 3, quantas eu quiser. Porque cada marca, ou enfim, cada bolacha, cada linha de bolacha vai ter ali a sua porção diferente, né? Nem sempre é a mesma porção. Então, pode ser que a bolacha X seja 3 bolachas a porção, mas a bolacha Y, a porção dela já esteja, sei lá, 5 bolachas. Então, ficava difícil, né? Fazer essa comparação. Teria que fazer ali uma regra de 3, enfim, né? Então, colocar essa coluna na tabela de 100 gramas auxilia nessa comparação. Então, em 100 gramas do produto, né, vai ter aquela quantidade ali. Então, a gente consegue ver qual que tem menos carboidrato, qual que tem menos gordura, menos sódio, mais fibra, pra gente fazer, enfim, ali a nossa escolha. Outra alteração, então, informação nutricional, é que tem que aparecer as porções por embalagem. Então, bom, a minha embalagem, vamos voltar para a bolacha. A minha embalagem da bolacha é 90 gramas no total. E as 3 bolachas lá que eu falei, elas pesam juntas 30 gramas. Então, digamos que cada bolacha é 10 gramas. Então, vai ter que aparecer que nessa embalagem, que tem 90 gramas, se a porção é de 3 bolachas de 30 gramas, 10 gramas cada bolacha, nessa embalagem eu tenho 3 porções. Outra obrigatoriedade é em relação a declarar a quantidade de açúcares totais e açúcares adicionados. Isso também, tá, gente, nessa tabela de informação nutricional. Então, lá onde vocês leem as calorias, os carboidratos, as proteínas, vai ter que ter, obrigatoriamente, quantidade de açúcares totais e de açúcares adicionados. Para explicar um pouquinho, né, o que são, qual é a diferença entre essas duas quantidades, o que entra dentro disso, eu vou ter que usar alguns termos mais técnicos, tá? Então, eu vou ler aqui a RDC, né, da Anvisa. Então, para essa resolução, são adotadas as seguintes definições, abre aspas. Açúcares adicionados. Todos os monossacarídeos e disacarídeos adicionados durante o processamento do alimento, incluindo as frações de monossacarídeos e disacarídeos oriundos da adição dos ingredientes açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melaço, melado, rapadura, caldo de cana, extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xaropes, maltodextrinas, outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores, com exceção dos polióis, dos açúcares adicionados consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento não enzimático e dos açúcares naturalmente presentes nos leites e derivados e dos açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas, inteiros, em pedaços, em pó, desidratados, em polpas, em purês, em sucos integrais, em sucos reconstituídos e em sucos concentrados. Fecha aspas. Eita, bastante coisa, né? Então, vamos lembrar um pouquinho lá da aula de química, né? Mesmo para quem não é da área. Mas assim, o que são os mono e os disacarídeos? Os monossacarídeos são aqueles menores carboidratos que existem. Então, temos a glicose, a frutose. Então, a frutose, né? Bastante conhecida por ser o açúcar das frutas. A galactose. E os disacarídeos, né? É a junção desses pequenos monossacarídeos para formar um disacarídeo. Então, a maltose vai ser 2 moléculas de glicose, a sacarose vai ser uma glicose com uma frutose, a lactose, então, que é o açúcar do leite, né? Ele não é um monossacarídeo, ele é um disacarídeo, porque ele é a junção de uma galactose com uma glicose. Então, basicamente, são esses açúcares, né? Pequenininhos. Então, todos esses açúcares que vierem todas aquelas fontes ali que eu li para vocês, né? Tudo que for adicionado lá na indústria como esse tipo de açúcar precisa aparecer lá no rótulo, na informação nutricional que foi adicionado ao suco. Um exemplo, né? Os sucos de fruta, que vêm já engarrafados ou em caixinha, enfim, que as pessoas têm muitas dúvidas. Ah, é mais saudável, não é? Dá para tomar, não dá? Então, agora o suco a gente vai ter 2 formas de identificar se ele é só o açúcar da fruta, né? Ou se ele vai ter alguma adição. Então, a primeira coisa é a lista de ingredientes, que era como a gente já fazia. Então, leu a lista de ingredientes. Então, tem que estar escrito lá, suco integral de uva,
suco integral de maçã, né? Ou enfim, goiaba, limão, seja o que for. Então ele, claro, em alguns casos vai ter ali um conservante, mas o ideal é o quê? Que ele seja apenas o suco da fruta, que não tenha açúcar além daquele que vem já na fruta. Então, se ele tiver qualquer um desses mono ou disacarídeos, né, que a gente conversou, vai ter que ter lá açúcares adicionados e aí a quantidade que foi adicionada. A definição de açúcares totais, então, na resolução, ela está assim, abre aspas, todos os monossacarídeos e disacarídeos presentes no alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, excluindo os polióis, fecha aspas. Então, nesse caso aqui, vai aparecer todos. Então, a frutose que a fruta tem naturalmente vai aparecer junto com esses açúcares totais. Mas no total também aparece o adicionado. Então, ali tudo que tiver de açúcar. E nos açúcares adicionados, só esses que são colocados, então, né, no processamento do alimento. Bom, pessoal, essas são algumas das alterações, então, que eu quis trazer aqui dessa nova resolução. Mas para quem quiser conferir, né, o documento na íntegra, pode estar acessando aí pelo site da Anvisa, vai achar lá a RDC número 429, de 8 de outubro de 2020, então, que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Então, né, eles atualizaram essa resolução. Para quem já tinha o hábito de ler o rótulo, já tinham notado essas diferenças, essas mudanças? Conta aí pra gente. Eu sou suspeita para falar, né? Quem me conhece sabe, eu fico quase 2 horas no mercado só lendo o rótulo. Eu leio o rótulo de absolutamente tudo. Então a gente quer saber de vocês. Espero que tenham gostado e tchauzinho. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Abraço, tchau, tchau.